Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos estar sempre com os nossos pensamentos vibrando no bem. Com a paz de Jesus, possamos mais uma vez nessa noite aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos, amparados sempre pelos espíritos protetores que se juntam a nós, por aqueles espíritos amigos que também fazem parte desses estudos, que nos orientam, que nos assistem, e aqueles também que participam para obter também o esclarecimento, o aprendizado. Nosso agradecimento a Deus pela vida, pela encarnação, por tudo que temos e por tudo que somos. Rogando a Deus por todos os irmãos doentes nos hospitais, por aqueles que vivem nas ruas, desamparados, desabrigados, pelos desempregados, por aqueles que perderam seu ganha-pão, que Jesus possa amparar a todos, dando a cada um a luz para o caminho correto, para o reencontro com as suas atividades, para que possam retomar as suas vidas de maneira equilibrada. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós vamos ver hoje do livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Este livro é um livro de perguntas e respostas sobre diversos temas da nossa vida. Vamos hoje ver sobre provação. Começando com a questão 246. É perguntado para Emmanuel: qual a diferença entre provação e expiação? São dois termos que normalmente ouvimos muito dentro da doutrina espírita, provação e expiação, e temos sempre dúvidas do significado, né? Então Emmanuel responde assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A questão seguinte, 247. A lei da prova e da expiação é inflexível? Responde Emmanuel: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com a dispensa do cumprimento da pena? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. É muito comum nós ouvirmos mesmo dos orientadores espirituais que as nossas provas ou as nossas expiações, elas não são inflexíveis. Dependendo da nossa conduta moral na encarnação, dependendo do nosso comportamento, da forma que nós agirmos, principalmente dentro da ação do amor, né, como ele diz, né, o amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus. Então, se já temos uma conduta ali direcionada ao bem, ao amor, né, ao próximo, claro que a inflexibilidade da prova ou da expiação não existe. Ela vai se tornar flexível, ela vai diminuir, poder ser atenuada, ou se do contrário agirmos de forma inconsequente e irresponsável, agravando ali as nossas provas, né, as nossas expiações durante a encarnação, podemos até
agravá-las, piorá-las, né? A questão 248. Como se verifica a queda do espírito? Respondendo, Emmanuel diz: conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Novamente, colocando aqui como vilões do nosso progresso, do progresso do espírito, a ambição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é o que compromete muito a caminhada do espírito e que nos dá aí novas experiências penosas, novas reencarnações necessárias para que cobramos, né, essas dificuldades e, voltando à resposta anterior, no caminho do amor, no caminho do bem, que vão cobrindo aos poucos todos esses sentimentos ainda negativos e muito fortes em nós, né, no espírito reencarnado aqui na Terra. Isso pode dar aí a queda do espírito na encarnação, sem dúvida. A questão 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra? Responde Emmanuel: a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Vejam que o espírito, é o sentimento no espírito que é o importante. O fato de estar reencarnado na Terra não é isso que dá a condição difícil ao espírito, mas o que ele traz, o que ele sente, né? O exercício que ele coloca ali dos seus sentimentos na prática, na sua vida diária. Aquilo que reside no âmago desse espírito é o que vai dar a ele a condição de evoluir ou não. A questão 250. Como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participante do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates de incomum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, como provação coletiva, que nós ainda não entendemos, e muitas vezes em grandes situações, em grandes acidentes, né, que envolvem provações coletivas, esse mecanismo de reunião de todos aqueles espíritos que têm uma ligação, são participantes do mesmo débito,
né, do passado, e que a espiritualidade os reúne numa mesma encarnação para passarem por aquela prova, né, ou aquela expiação em conjunto, para que superem aquela dificuldade. A convocação, como ele diz, né, dos prepostos do Cristo, ou seja, aqueles espíritos que são auxiliares do Cristo, já que convocam esses espíritos para que possam se reunir num determinado momento aí da história da humanidade, naquele local, naquele país, naquela cidade, naquele ponto específico onde vai ocorrer aquilo, para que haja ali o resgate desses débitos em comum. E aquilo sempre pela nossa incredulidade ou pela nossa ainda dificuldade em entender, nós enxergamos somente a morte do corpo físico, mas temos que entender que por trás daquelas mortes, daqueles corpos, existem ali razões para que isso aconteça, que aqueles espíritos estão ali resgatando algo do passado, das suas necessidades ali, das suas provas, das suas expiações do passado. E interessante entendermos essa situação, porque é muito frequente presenciarmos aí provações coletivas e ficarmos indignados, vemos pessoas até questionando a justiça de Deus, sem saber por que aquilo ocorre, e possamos lembrar sempre desse fato, de fazermos ali uma prece por aqueles espíritos que estão naquele momento envolvidos naquele fato, né? Para que eles possam estar ali amparados, independente de sabermos ou não se é ou não é uma aprovação coletiva. Isso é o de menos importância. O fato é como olhamos para aquilo, como nos comportamos mentalmente diante daquela situação, e como todas as outras que acontecem a nosso redor, é a maneira de nos comportarmos, é a maneira de nos colocarmos mentalmente que vai fazer a diferença, é o que vai mostrar aquilo que nós já sentimos. E se formos nós ali, como espíritos envolvidos naquela situação, que também possamos entender, né? Possamos ter equilíbrio em aceitar aquela situação. É importante sempre estarmos lembrando disso. Vamos parar por aqui hoje, possamos refletir sobre essas respostas de Emmanuel, sobre provas, sobre expiações, sobre provação coletiva, sobre a queda dos espíritos, ou o progresso dos espíritos, né? Para que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida. Ficamos em paz, tenhamos todos uma boa. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, gostaria de abordar o tema da bem-aventurança dos misericordiosos, que é objeto do capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim?
Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essas citações que se encontram no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 18, referem-se ao nosso tema. Kardec nos ensina: misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa os dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de toda parte. Não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bom, essas foram as observações de Kardec. E esse tema nos traz a necessidade de reflexão, porque é uma das maiores lições do Evangelho. Primeiramente, gostaríamos de esclarecer qual seria o significado de perdoar. Qual é a origem dessa palavra? Bom, em todas as línguas, a palavra perdoar é um composto de dar ou doar. De origem latina, perdoar significa doar completamente. A partir dessa significação, já poderemos vislumbrar que a pessoa que perdoa doa o seu próprio eu ao ofensor. Em vez de imolar o ofensor a seu ódio, o perdoador sacrifica-se a si mesmo no altar do amor. Na época em que Jesus divulgou o Evangelho há 2 milênios, a lição do perdão deveria ter causado estranheza às pessoas por estarem habituadas à lei do talião. Acreditava-se que o perdão serviria apenas para fazer covardes e vencidos, mas em verdade, quem perdoa vence a si próprio. E poderíamos nos perguntar qual é a relevância da prática do perdão? Toda vez em que nos encontrarmos numa situação de suposta ofensa, de nos encontrarmos na situação do suposto ofendido, deveremos lembrar que o ato de perdoar é o roteiro de felicidade ensinado pelo Mestre. No Sermão das Bem-aventuranças, disse Jesus: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A relevância do perdão pode ser estudada sob diversos ângulos, como, por exemplo, a evolução da ideia de retaliar o ofensor para a ideia de retribuir o mal com o bem, ou, por exemplo, a necessidade do perdão para extinguir a causa da maioria dos casos de obsessão,
ou a mágoa e a irritação como projeção da nossa culpa em outras pessoas. Mas nessa oportunidade, encararemos a prática do perdão como bênção ao próprio ofendido. Diz o Espírito Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, que a importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. Ao comparar o espírito encarnado com um inquilino do corpo em que reside transitoriamente, o Espírito Emmanuel comenta que os acessos de amargura e de ressentimento corresponderiam à depradação da própria moradia em prejuízo próprio. Tais sentimentos, a mágoa, o ressentimento, equivaleriam a martelar estruturas da sua própria casa, o que daria início a muitas das moléstias obscuras. Então, lembremos de desculpar faltas e agravos, porque isso será nos libertar de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos. Outra abordagem que poderíamos considerar é o perdão à luz da parábola do devedor implacável, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. No capítulo evangélico em que Jesus nos ensina sobre perdoar ao irmão não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, encontraremos em seguida a parábola conhecida como devedor implacável. Abre aspas. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: "Se longane-me para comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o estrangulava, dizendo: "Paga, se algo me deves." Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: "Se longane-me para comigo e te pagarei." Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muitos e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, convocando-o, lhe disse: "Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?" Eirando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que estás nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Fecha aspas. Essa parábola ilustra também a frase contida na oração do Pai Nosso: "Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores." Assim, se não formos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem ou prejudicam, também não seremos perdoados das ofensas ou prejuízos com que tenhamos agravado nossos semelhantes. E, a exemplo de Jesus, podemos recordar que a sublimidade do perdão, mostrado e exemplificado pelo nosso Mestre, ocorreu no Gólgota em sua crucificação. No ápice da dor, bradou Jesus: "Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem." Toda a orquestração de dor, então, converteu-se numa musicalidade de esperança e amor que ecoará para sempre em nossas gerações. A espiritualidade também nos revela que o perdão de Jesus
Após o seu desencarne, se estendeu imediatamente a seu discípulo Judas. Foi o Divino Mestre a sombra abismal a fim de aliviar a imensa dor de Judas, a quem considerado como amigo. E por que temos tanta dificuldade em perdoar? Temos dificuldade de perdoar porque o ressentimento é fruto do orgulho. Todo aquele que não admite a admoestação ou deixa-se ferir ressentindo-se, está envenenado pelo orgulho, intoxicado pela presunção. O orgulho não admite que o ressentido esteja enganado. Os seus conflitos, essa postura até lhe faz suposto bem porque o torna Marte. Por isso a espiritualidade nos exorta a vigilância e a humildade. Vigilância para não se tornar instrumento de perturbação e humildade para compreender a própria pequenez diante da grandeza da vida, tentando a autoiluminação pelo serviço ao semelhante. E quais seriam as vantagens do perdão? Bom, toda vez em que recebermos uma ofensa, lembremos-nos de que nos encontramos num significativo momento da vida espiritual, uma prova. Se nos sentirmos fracos diante de nós mesmos para perdoar, contemplemos a vida de Jesus e seus ensinamentos. Vislumbraremos também as inúmeras vantagens do perdão, elencadas pelo Espírito Emmanuel. Vantagens do perdão, que se encontra no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Libertar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras e atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa, nos despenhadeiros da culpa. Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Impeliremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência e adquiriremos a simpatia de quantos nos observam, levando-os a admitir a existência da fraternidade em cujo poder dizemos acreditar. Quantos perdoem golpes, injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra as influências das trevas. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Fecha aspas. Bom, e com esses ensinamentos, que possamos praticar o perdão em toda a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite.